Viagem interrompida. Passageiros passaram mal com produto tóxico transportado no ônibus no sul do estado. Quase 1,5 toneladas de produtos impróprios para consumo. A apreensão foi durante uma operação do Procon em 8 cidades de Goiás. O vai e vem na prefeitura de Itumbiara. O prefeito que tinha sido afastado assumiu de novo a administração 12 horas depois da posse do vice. A decisão foi da Justiça. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. Agora 7h19. Estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. E começamos falando de uma apreensão do Procon Goiás. Foram mais de 1 tonelada de produtos vencidos e apreendidos em várias cidades da região norte do estado. Vou chamar a Ana Paula Moreira, direto de Porangatu, com as informações ao vivo para a gente. Ana Paula, boa noite. Produtos que iam parar na mesa da gente? Ô Luciano, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, vários alimentos e bebidas com prazo de validade vencido totalmente impróprios para o consumo, como bolachas, pães, leite e até cerveja. Muitos desses alimentos foram encontrados com mau cheiro, com vários fungos, ou seja, totalmente inapropriados aí para serem revendidos. Essa fiscalização do Procon durou 7 dias agora no mês de setembro e visitou 8 cidades da região norte aqui do estado. O Procon fiscalizou mais de 100 estabelecimentos comerciais, como supermercados, distribuidoras de bebidas, lanchonetes. E olha só em um supermercado na cidade de Barro Alto, os fiscais encontraram mais de 900 produtos com a data de validade vencida, né? Mais 430 quilos de produtos aí impróprios para o consumo. Então fica o alerta para o consumidor checar direitinho sempre essa data de validade, né? Porque a gente viu que o Procon está fazendo a parte dele, mas ingerir alimento com a data de validade vencida pode ser prejudicial para a saúde, Luciano. Você imagina a quantidade de pessoas que poderiam, então, ter passado mal com isso tudo, né? Foi apreendido quase 1,5 toneladas. Ana Paula, muito obrigado. E um motociclista morreu ontem em Cristalina. Foi depois de um acidente num quebra-molas. A câmera de segurança de uma casa flagrou o momento do acidente. Era por volta das 9 da noite quando o motociclista passa pelo quebra-mola e cai. Bateu na árvore e morreu na hora. Eu estava na parte de dentro da minha casa quando eu ouvi o barulho, né, um estouro. Aí quando eu saí, ele já estava no chão e a moto em cima dele. Sérgio Pereira Gomes deixou a esposa e 3 filhos. Veio causar um acidente e uma pessoa que é muito conhecida na cidade, né, e realmente deu uma revolta no povão aí. Segundo os moradores, há cerca de 15 dias, a prefeitura colocou a placa e também fez essa sinalização aqui, onde o quebra-mola deveria ter sido feito. O problema é que o quebra-mola foi construído bem ali, ó, bem mais à frente. A lombada foi instalada ontem à tarde. Hoje de manhã, a Prefeitura de Cristalina enviou funcionários que trocaram a placa de lugar e colocaram 6 metros à frente, como prevê a lei de trânsito. Foi um quebra-mola feito assim às pressas, de última hora, né, que acabou ceifando a vida de um trabalhador, né? A gente fica bastante preocupado com essa situação, né? Demais, né? Sinalização também no asfalto, né? Por telefone, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cristalina disse que vai esperar primeiro uma perícia para depois se manifestar. E passageiros passaram mal por causa de um cheiro forte que apareceu no ônibus, perto de Morrinhos, no sul do estado. Pode ter sido por causa de um produto químico transportado no bagageiro. O ônibus transportava de forma irregular quase 200 quilos de produtos químicos de uso industrial. 14 pessoas estavam no ônibus. Alguns deles começaram a se sentir mal por causa do mau cheiro que vinha da região do bagageiro do veículo. Foi preciso parar aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal para pedir atendimento. O Corpo de Bombeiros e equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia prestaram atendimento às vítimas que reclamavam de tonturas e ardência nos olhos. No entanto, elas minutos após ali, elas já estavam sentindo-se bem, né? Então recusaram o transporte aí para o hospital municipal. As caixas foram retiradas do bagageiro do ônibus e isoladas nesse espaço ao ar livre. São produtos utilizados no controle da fermentação de bactérias pela indústria. O ônibus fazia a linha Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Brasília. Pode ser que
que a temperatura ali aqueceu, essa substância era só exalada após aquecimento, né? A empresa enviou outro veículo para o local e os passageiros seguiram viagem. O motorista prestou depoimento na Polícia Civil. E o senhor sabia desses produtos? Não, isso aqui você pega na madrugada, você vai... Pega o ônibus e já está carregado, né? Bom, a gente tentou entrar em contato com a empresa de ônibus, que ficou de dar, inclusive, um posicionamento sobre esse transporte irregular dos produtos químicos, mas até o momento não tivemos retorno. Também em Morrinhos, o motociclista morreu atropelado por um caminhão. A polícia investiga se ele participava de um racha. Essas imagens de um posto de combustíveis mostram as motos passando em alta velocidade. Quem estava no posto saiu correndo para ver. Este outro vídeo, segundo a polícia, é do segundo motociclista correndo muito. O garupa que estava filmando ficou ferido e foi trazido para Goiânia. O corpo do outro piloto da moto, Mike Eduardo dos Santos, de 19 anos, foi parar debaixo do caminhão. A polícia suspeita que eles estariam disputando racha, quando Mike perdeu o controle e bateu na traseira do caminhão. E a polícia já identificou o segundo motociclista que estaria participando desse racha e ele vai ser chamado para depor. E o motorista, aquele que se envolveu no acidente, que também foi filmado, só que fazendo manobras arriscadas em Itumbiara, prestou depoimento na delegacia hoje. Eu vou conversar ao vivo com Emerson Ferreira, que está acompanhando esse caso desde o início. Tem mais detalhes. Emerson, boa noite para você. O que ele disse à polícia, hein? Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, o Lucas Cruvinel prestou depoimento hoje aqui na delegacia de Itumbiara. O depoimento dele durou cerca de 1 hora. Ele entrou e saiu da delegacia sem conversar com a imprensa. Sobre o caso de domingo, que foi o acidente envolvendo o veículo e diversas motos que estavam estacionadas na porta de um bar, o motorista disse o seguinte, que a pista estava molhada e que por isso ele perdeu o controle da direção. Sobre o outro caso, que ele é filmado fazendo manobras irregulares e arriscadas na região central aqui de Itumbiara, ele preferiu ficar em silêncio em frente ao delegado. Vamos acompanhar aí o que disse o delegado que está à frente das investigações, que é o Dr. Vinícius Pena. Pode pegar pena de até 3 anos pelas manobras e, eventualmente, se for verificado o dano a terceiro ou eventual alguma outra lesão, se houve também no acidente, é o que a polícia vai investigar e essa pena pode ser agravada. Pois é, nas imagens que ele foi filmado fazendo manobras arriscadas aqui, segundo a polícia, seria um cavalo de pau. Essas manobras formou grande fumaça e também ofereceu riscos, né, a quem estava ali na via. Esse vídeo foi filmado por pessoas que estavam lá no local e depois divulgado nas redes sociais. Mais um caso para a gente continuar acompanhando, né, Luciano? Carro pode virar uma arma, né, na mão da pessoa que dirige errado, né? E aí, no caso aí, a gente acompanhando esse depoimento, ele preferiu ficar em silêncio, né? Obrigado, viu, Emerson? Bom trabalho para você. E em Jataí, no Sudoeste, câmeras registraram um furto a uma distribuidora de bebidas. O bandido entra pelo teto. Ele cai em cima do caixa e já começa a procurar o dinheiro. Depois ele tenta fugir pela porta, mas o alarme dispara e ele foge pelo mesmo buraco do teto. Um homem foi morto com pelo menos 8 tiros numa estrada de terra em Anápolis. A polícia acredita que Daniel Santana Ribeiro, de 21 anos, foi levado pelo atirador para esse lugar afastado. Até agora ninguém foi preso. Bombeiros encontraram hoje os corpos de 2 homens que se afogaram sábado à noite no lago de Serra da Mesa. A canoa deles afundou quando tentavam retirar uma rede de pesca. Outras 2 pessoas que estavam na canoa se salvaram. A delegada do caso dos gêmeos de Quirinópolis, ela não quis falar sobre o pedido de afastamento dela do caso. A defesa da família, que voltou para casa com apenas um bebê, alega que a delegada está conduzindo a investigação de forma imparcial. Esse requerimento de afastamento foi feito ao Ministério Público. A advogada que fez o pedido de afastamento da delegada Simone Casemiro alega que a investigadora é amiga da médica que fez o parto de Aline Parreira de Jesus e isso poderia atrapalhar a investigação. E por conta do conhecimento notório do público da cidade, do envolvimento delas, que demonstrou parcialidade na afirmação afirmando que foi erro nos exames.
A defesa de Aline pediu, além do afastamento da delegada, que sejam apresentados os documentos do hospital no dia da internação, como prontuário e exames originais de ultrassom da paciente. Pediu também exame de DNA dos bebês que nasceram no hospital entre os dias 8 e 14 de setembro. E as imagens das câmeras de segurança. O pedido foi protocolado aqui no Ministério Público na última sexta-feira e agora está em fase de distribuição, o que significa que o processo já está sendo analisado e que logo será encaminhado para um promotor. A delegada Simone Casemiro não quis falar sobre o assunto, mas o delegado regional Carlos Roberto Batista disse que acredita na imparcialidade da investigação. Todas as pessoas ouvidas, que tinham que ser ouvidas, foram ouvidas. Os exames periciais já foram solicitados, então a gente acredita que a investigação está sendo feita com imparcialidade. A polícia investiga o caso desde o dia 13 de setembro, depois que Aline e o marido Erivaldo procuraram a advogada e a polícia para denunciar que estariam esperando gêmeos, segundo exames de ultrassom. Mas que no dia do parto, o Hospital Municipal de Quirinópolis entregou só uma criança e 2 guias de nascidos vivos. Nós não conseguimos localizar a médica, a obstetra responsável pelo parto, e a Prefeitura de Quirinópolis não se pronunciou. 7h29, rápido intervalo, e a seguir, acidente fecha a GO 174 no sudoeste do estado. E a procura pelo chamado saque aniversário do FGTS. Já, já. De volta, os trabalhadores que têm saldo do FGTS já podem procurar a Caixa Econômica Federal a partir de hoje para optar pelo chamado saque aniversário. Tássia Fernandes, direto de Jataí, explica pra gente. Ô Tássia, boa noite para você. Como é que funciona, hein, esse saque aniversário? Boa noite, Luciano. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente. Bom, é uma nova modalidade que permite que o trabalhador faça um saque do FGTS por ano, dependendo da data de aniversário. Esses saques serão liberados a partir de abril do ano que vem e para conferir o cronograma certinho é só procurar uma agência da Caixa Econômica Federal. Lembrando que para participar dessa modalidade é importante avisar a Caixa que você tem interesse. O trabalhador que seguir nessa modalidade continua tendo o direito de sacar os 40% da multa, caso seja demitido sem justa causa, mas perde o direito de fazer o saque rescisório, ou seja, se for demitido, não pode sacar todo o saldo das contas do FGTS. Lembrando que o trabalhador, se não quiser mais continuar nessa modalidade de saque aniversário, pode pedir o cancelamento depois de 2 anos. Luciano? De qualquer forma, mais uma oportunidade aí de ter um dinheirinho no bolso, né, Tássia? Boa dica, muito obrigado, bom trabalho para você. A polícia conseguiu encontrar 2 ladrões atrapalhados que invadiram uma loja em Aparecida de Goiânia. Você imagina que na hora de fugir, eles esqueceram um celular lá dentro. Um dos suspeitos tem 17 anos e foi apreendido e o outro tem 20 anos de idade. Esse foi preso. Os 2 já têm passagens por furto e roubo. No assalto à loja de Aparecida, as câmeras registraram eles escolhendo o que iam furtar: celulares, dinheiro, mercadorias. Também trocaram de roupa e tomaram cafezinho. Mas na saída, esqueceram o celular carregando. A Delegacia do Consumidor apreendeu mais de 1.700 peças de roupas falsificadas de marcas internacionais famosas. O depósito ficava na casa do suspeito em Goiânia. O homem já foi preso pelo mesmo crime em 2017 e ostentava uma vida de luxo. O homem foi detido suspeito de produzir gelo sem condições de higiene e vender na região da Rua 44. A água era desviada de uma nascente que deveria abastecer o rio Meia Ponte. Olha, a Justiça determinou o retorno do prefeito de Itumbiara, o José Antônio, ao cargo. Lembrando que ele havia sido afastado pela Câmara de Vereadores por conta de denúncias de irregularidades. O juiz Flávio Fiorentino de Oliveira suspendeu o afastamento e determinou o retorno do prefeito José Antônio, do PTB. Nesta segunda, o vice Gugu Nader, do PSL, assumiu o cargo numa cerimônia na Câmara Municipal.
mas a permanência dele na prefeitura durou menos de 12 horas. Hoje pela manhã, Zé Antônio já havia retornado ao cargo. Semana passada, a Câmara de Vereadores pediu o afastamento imediato do prefeito pelo prazo de até 90 dias, depois de receber 2 denúncias contra ele. Zé Antônio estava sendo investigado pela falta de repasse de quase R$500 milhão ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais e também por vetar emendas de projetos de lei na Câmara de Vereadores. O prefeito ressaltou que as denúncias contra ele são ilegais. Diante do Tribunal de Contas do município e diante do Ministério Público, nós estamos totalmente em conformidade com o que reza a lei. E certamente eu teria oportunidade também de apresentar todos esses fatos para a Câmara Municipal. O presidente da Câmara, o Flauzino Domingos da Silva Neto, do MDB, disse que não foi notificado da decisão e só vai se manifestar quando for comunicado. E um acidente entre 2 carretas com milho interrompeu o trânsito na GO 174 entre Montevidéu e Amorinópolis, no sudoeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma das carretas estava numa subida quando possivelmente teve uma falha mecânica e voltou de ré, tombando na estrada. O motorista da outra carreta, que vinha no sentido contrário, tentou desviar, mas acabou tombando também. As cargas de milho ficaram espalhadas na pista e não há previsão de quando o tráfego na rodovia vai ser liberado. Um dos motoristas teve ferimentos leves e o outro não se machucou. A quarta-feira vai ser de calor, com aumento de nuvens e previsão de pancadas isoladas de chuva em todas as regiões de Goiás. Mas temporais rápidos que não têm força para melhorar muito a umidade do ar. Em Porangatu, 36 graus. Em Paraúna e Caldas Novas, 35. E em Lusiânia, máxima de 32. Nosso projeto que dá tanto orgulho, né? Teve hoje no Dia Internacional do Idoso, celebrou junto o projeto Viver Cidade da TV Anhanguera, que proporcionou um dia cheio de diversão e cuidados na capital. Foi no Parque Mutirama, teve um monte de coisa, corte de cabelo, maquiagem, alongamento e exercício físico, tudo de graça. Foi um dia de alegria, aí de palestras, de dança, muitos deles nunca tinham ido num parque de diversão, então eles aproveitaram os brinquedos. O Viver Cidade é um projeto da TV Anhanguera em parceria com o Estado e a Prefeitura de Goiânia e também o SESI. Nossa imagem do dia hoje é de um desperdício de dinheiro, de um monte de trabalho também. Os trabalhadores que aí jogaram leite fora, na verdade, leites que ficaram 48 horas ali estragando porque eles estavam sem luz. Esse vídeo foi enviado pelo José Brito, que tem uma fazenda em Minaçu. A Enel disse que uma árvore caiu numa fiação, mas que já resolveu o problema e a energia voltou. Resta saber agora quem é que vai pagar o prejuízo dos produtores de leite. Bom, a gente vai terminando por aqui, terça-feira chegando ao fim, vou me despedindo, lembrando que amanhã a gente tem um encontro aqui no Jornal Anhanguera e hoje a gente vai embora com as imagens de Catalão. Até amanhã.